Paz e bem, meu querido irmão, senador Sérgio Moro, uma das inspirações que, como juiz, o senhor fez um trabalho tão inspirador, espetacular para o Brasil, junto com a força-tarefa da Lava Jato, que eu fui um que vim para esse congresso, me coloquei à disposição do meu povo cearense, em 2018, na campanha para o Senado, para que a justiça avançasse e que fosse para todos no Brasil. E, por ironia do destino, nós estamos juntos aqui em 2024, nesse momento que o crime está reagindo, assim como foi na Operação Mãos Limpas, desfazendo tudo, enterrando a Lava Jato, o patrimônio do povo brasileiro, mas que eu tenho certeza que nada como um dia atrás do outro, nós vamos dar a volta por cima. Os valores e princípios da ética, da justiça, vão vencer nesse país. Muito bom vê-lo na presidência, mesmo que temporariamente. Mas, senhor presidente, como eu prometi ontem aqui nesse plenário, o meu discurso hoje é sobre, acredito que a causa das causas. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou uma das leis mais importantes para a garantia dos direitos humanos no Brasil. A Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Em seus artigos também foi criado o CONANDA, presta atenção, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e com gestão compartilhada entre membros do governo e da sociedade civil. E é esse órgão que aprova o direcionamento de todas as políticas públicas para esse importante segmento social. Pois bem, assim como está acontecendo com a Polícia Federal, que vem aos poucos, até pelo aparelhamento feito do STF, vem aos poucos derretendo a credibilidade dessa instituição tão renomada do Brasil, por interferência política do governo e de alguns dos seus ministros, também o CONANDA pode estar caminhando para sua degeneração nesse atual e fracassado governo federal, que está destruindo o Brasil, sob todos os aspectos, da economia, dos valores, dos princípios. No próximo dia 23 de dezembro, isso que dói no coração, antevéspera do Natal, está prevista a discussão para aprovação de uma resolução que obriga todos os 30 mil conselhos tutelares do país a encaminhar imediatamente, sem o consentimento e sequer o conhecimento dos pais, qualquer gestação de menor de 14 anos de idade para um programa de aborto em qualquer fase da gestação. Olha a gravidade disso. Essa aberração sequer deveria ser admitida para discussão por ferir o artigo 5º da Constituição Federal, em cláusula pétrea que garante a inviolabilidade do direito à vida, além de ferir de morte o pilar fundamental de sustentação dos direitos e deveres da família brasileira, que é a proteção e educação dos filhos menores de idade por seus pais. Não pode haver estelionato eleitoral mais grave do que esse, pois em campanha o candidato Lula se comprometeu publicamente em uma carta aos cristãos que seu governo seria contra o aborto e a favor da vida. É importante ressaltar que, segundo o IBGE, 87% da população brasileira se declara cristã. O Brasil é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do planeta e a segunda maior nação evangélica, já chegando na primeira. Mas já nos primeiros dias desse governo, o Ministério da Saúde revogou importante portaria que obrigava a comunicação do crime do estupro aos órgãos policiais. Olha que curiosidade. O objetivo, claro, é o favorecimento da prática do aborto, mesmo que com essa medida se esteja também protegendo o estuprador.
É gravíssimo num país onde, segundo os dados do IPEA, ocorre 2 estupros a cada minuto. Outra ação terrível foi cometida pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo representação feita pelo partido PSOL, satélite do PT e parte do governo, anulando os efeitos da importante resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, que corretamente proibia a prática criminosa, cruel, da sistolia em bebês. Recurso utilizado em abortos de crianças com mais de 22 semanas de gestação. E eu vou mostrar para vocês, porque geralmente isso é colocado embaixo do tapete. Esse é o tamanho das 22 semanas. Olha o bebê já bem evoluído, fígado, rins. Diferença dele para a gente é o tempo, todo constituído. A ciência evoluiu tanto que pouco tempo depois já nasce, já tem condição de nascer com vida. Trata-se de matar essa criança que já poderia ser submetida a um parto prematuro. Mas olha a crueldade, com injeção de altas doses de cloreto de potássio, para que possa então ser retirada do útero já morta. Assassinato a sangue frio. É algo tão bárbaro que foi proibida sua utilização na eutanásia dos animais. Mas para esse governo e para o ministro do STF, pode fazer isso com as crianças. Mas voltando ao CONANDA, estamos falando de um órgão que existe na estrutura do Ministério dos Direitos Humanos para proteger a vida das crianças e dos adolescentes. Antes de ser demitido por haver cometido assédio sexual, o ex-ministro dos Direitos Humanos do Lula, Silvio Almeida, em plena audiência pública no Senado, foi a primeira pessoa que, de forma uma réplica de um bebê de apenas 12 semanas de vida, que é o símbolo mundial dos movimentos em defesa da vida, porque nesse corpinho, já é desse tamanhinho aqui, cabe na palma da mão, com 5 centímetros, pesando cerca de 20 gramas, já estão presentes todos os órgãos também, que apenas irão se desenvolver até o momento do parto. O ministro se negou a receber, mostrando a sua intolerância com a vida. Você me permite uma parte? Claro, senador Sérgio Moro. Não, primeiro, acho que o tempo lhe deu razão, inclusive, sobre o comportamento inadequado do ex-ministro dos Direitos Humanos, né? Acabou sendo anunciado dentro do próprio governo praticar assédio contra uma ministra. Imagine se fez isso, o que mais ele pode ter feito ao longo desse exercício do cargo de ministério ou em outras posições. Mas aqui eu também tenho recebido reclamações e preocupações relacionadas a essa resolução do CONANDA, de eleitores ou da população paranaense. E assim, vamos deixar claro, o responsável disso é o Lula. Porque o CONANDA é um conselho que existe dentro do Ministério e ele só faz isso porque ele sente a vontade dentro do governo Lula de tomar esse tipo de política. Até porque se o Lula não quiser que isso seja feito, basta ele dar ligadinha lá e falar não faça isso. Ou se for feito, ele revogar. Então essas políticas, vamos dizer assim, o Lula diz que é contra liberalizar o aborto, mas na prática acaba estimulando esse tipo de política, no fundo mostra a posição onde ele realmente se encontra nessa equação. Mas comungo da preocupação de Vossa Excelência, espero que o CONANDA não tome esse tipo de atitude, porque na verdade também viola o princípio da legalidade, e se tomar, teremos aí que tomar as providências necessárias. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Peço que essa parte do senador Sérgio Moro seja incluída no meu discurso. E eu digo, inclusive, senador Sérgio Moro, que é um estelionato eleitoral feito pelo governo, pelo então candidato presidente Lula, justamente por isso.
porque ele se comprometeu a defender a vida e logo nas primeiras semanas do governo, primeiro, já tirou o Brasil do Conselho de Genebra, que era um conselho de 50 países que defendiam a vida desde a concepção. É uma farsa esse governo Lula, mentiroso. Agora, fui informado aqui há pouco, na hora que o senhor fez o à parte, de outra coisa que me preocupa, senador Espiridião Amin. Nós estamos lutando contra a censura, a favor da liberdade de expressão, que está ferida de morte no Brasil. Nem na tribuna se respeita mais, o senhor sabe do caso do deputado Marcel Van Hatten e do cabo Gilberto. Mas olha o que está acontecendo internamente, até nisso nós estamos dando um exemplo ruim. Eu mostrando esses bebês que não tem nada demais, isso é biologia pura, ciência pura. A TV Senado não dá o close. Os últimos pronunciamentos que eu tenho feito dessa tribuna, eu sei que isso não é culpa de quem opera, a ordem vem de cima. Nos pronunciamentos que eu fiz dessa tribuna, falando o nome de ministros do Supremo, criticando a postura dessa casa, acovardada. Estamos passando para a história como senadores mais covardes, pela ingerência do STF, que manda aqui dentro, manda no Congresso, manda no Brasil. E na hora que a TV Senado, Rádio Senado vai fazer a matéria, tira os nomes, tira o espírito do meu discurso, passa pano. A censura chegou aqui, brasileiro. A censura chegou aqui. Tenho que colocar isso de forma transparente para as pessoas verem a gravidade que nós estamos vivendo de proteção aos poderosos. Mas, senhor presidente, para encerrar meu discurso, as duas vidas importam. A do bebê e a da mãe, pois todos os abortos provocados, além de matar um bebê sem direito à defesa, traz graves sequelas à saúde da mulher. Aumentam os riscos de incidência do câncer de mama, do abalo na saúde mental, da dependência química, da depressão e a grande pandemia do momento, que é o suicídio. O Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, ao invés de condenar o assassinato cruel de crianças e do agravamento da saúde das mulheres, parece flertar com isso. E eu fico muito preocupado com essa postura. Eu concluo repetindo que essa é a causa das causas, a primeira de todas, o direito de nascer, a liberdade, o primeiro valor, a liberdade para nascer. Pois se esse direito não é garantido, todos os demais direitos humanos ficam prejudicados. E se o atual governo não faz a sua parte, muito menos o STF, só resta à população brasileira contar com a corajosa e digna atitude desse Congresso Nacional que está votando lá na Câmara dos Deputados de forma, repito, corajosa. Parabéns aos deputados. A PEC da vida, que acrescenta o artigo 5º da Constituição, o termo, abro aspas, desde a concepção. O que acabaria de vez com os abusos cometidos por governos e até pelo STF quando promovem o aborto. Muito obrigado, meu querido irmão, senador Sérgio Moro. Uma abençoada terça-feira a todos os brasileiros. Eu acredito e vou lutar até o limite das minhas forças. Faltam 2 anos para terminar o mandato. Falta 4 meses para o Senado virar o bicentenário dele, entrar no 201 anos. E eu espero, tenho fé e esperança que essa casa se levante e abra o primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo. Tem 60 engavetados. Que a gente cumpra esse dever pela nação, pelos filhos, pelos netos, pelas futuras gerações, que o Brasil volte a ter democracia através do reequilíbrio entre os poderes. Muito obrigado, senhor presidente.